Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um encontro do Grupo Somos. Eu sou Gilson Siqueira, sou supervisor na GOP e um dos integrantes desse time. Hoje, o nosso tema e o nosso convidado são especiais. Aliás, eles sempre são. A nossa equipe de roteiro está cada vez mais afiada aí em definir os temas que iremos trazer aqui para vocês. Eu vou passar a palavra para a nossa bancada de anfitriões. Então tá aqui os meus anfitriões, aqui, estão aqui ao meu redor, né? Duas pessoas que vão me ajudar aí a estar recebendo o nosso convidado hoje. E como você já sabe, a abertura sempre é feita aí com uma frase. Eu escolho uma, os anfitriões escolhem, cada um escolhe uma, e a gente faz aí uma abertura com essa frase que ela está relacionada ao tema. Tema esse que você já viu, tanto na abertura como no título, que você clicou lá do episódio para acompanhar. E sobre autoconhecimento, depois de tentar encontrar uma frase que resumisse bem para mim, para o Gilson, eu diria que conhecer a si mesmo é a mais difícil, porém a mais recompensadora das jornadas que se pode trilhar. E agora eu quero ouvir vocês, vou começar com o Vicentini. Meu amigo, a palavra é sua. Sabe, quem me dera eu me conhecer a mim mesmo de verdade. Teve uma época que eu achava que eu me conhecia, e essa era a época que eu sofria muito, porque, cara, estava muito longe daquilo que eu era, mas à medida que eu fui tendo a coragem de começar a olhar para dentro, lógico que eu fui encontrando umas coisas que eu não gostei muito, mas eu fui trabalhando para mudar, mas eu fui começando a viver cada vez melhor. Então, assim, eu não me conheço, mas estou em processo contínuo de autoconhecimento. É uma coisa muito boa, embora às vezes meio dolorido. Poxa vida, já começou colocando o dedo na ferida. O autoconhecimento, às vezes, é meio dolorido. Vicentini, você já sempre querendo causar, você já começa assim, nem esperou as perguntas hoje. Já falou, na abertura eu já vou chutar a porta, já vou pôr todo mundo em dilema. Maravilha, meu irmão, maravilha, você é ótimo. E agora ele, o José Kenshite, inspirador aí das artes mais rebuscadas, você não perde por esperar. Kenshite, meu amigo, é sempre uma alegria te ouvir, seja bem-vindo. É impressionante como que esse tema me toca profundamente, né? Quer dizer, eu me conheço, meu Deus do céu, estou à procura ainda desse conhecimento de quem sou eu. Mas uma coisa eu não posso negar, né? Cada vez mais, quando eu tento me conhecer, mais eu me assusto. Eu falei, caraca, isso sou eu, né? Então, nessa hora é que eu fico me questionando. Peraí, até quando eu vou me esconder de mim mesmo, né? E é aí que na minha vida, com meus 65 anos, o que eu fiz na minha vida, eu vou te dizer uma coisa. Até Deus duvida, sabe? Porque você fala, caraca, como é que pode? Mas eu passei por uma série de sofrimentos e até, vamos considerar assim, tragédias, mas hoje eu olho para trás e eu digo assim, que aprendizado foi, né? Então é isso. E eu quero encerrar uma pergunta, porque eu sempre tenho um hábito de fazer uma pergunta. Existe sentido no sofrimento? Meu Deus. Vocês estão inspirados hoje, senhores. Vocês estão inspirados. Eu fico pensando o Ferraz ali, falando, esses caras que vão me arguir aqui, que vão conversar comigo. Existe propósito, existe sentido no sofrimento. Kenshite, você, com esses 65 anos e aparência de 32,5, tá? Oh, Tá? Então, ainda bem que o Teams tem imagem e pode todo mundo aí confirmar o que eu estou falando. Trouxe mais um aí importante questionamento. Gente, é isso. É isso. Esse programa, às vezes, é isso. É esse encontro, é para causar essas reflexões profundas, essa expansão da consciência, termo que eu ouvi tanto do nosso convidado hoje num bate-papo que a gente teve à tarde. Mas vamos lá. Você está ansioso, se você não conhece, eu acho difícil que você não conheça, mas assim como eu, só o conheci quando ele passou a integrar o Grupo Somos e tive esse presente que foi conhecê-lo. O nosso convidado hoje
é um fã de carteirinha de Star Wars, fã de Star Trek, desde a mais tenra idade. Mas é aquele fã que memoriza frases, e até no Teams, hoje ele não colocou, mas no Teams, às vezes, ele entra com o comando da Enterprise, assim, de fundo, super chique, né? E eu achando que era a central do pitch lá de restabelecimento. Cara, é moderna essa central do pitch de restabelecimento. Ele é supervisor de restabelecimento, tem 33 anos de metrô, e todos eles no restabelecimento, na gerência de manutenções. Apesar de que, dizem, eu fiquei sabendo que nas fases de teste de implementação de alguns trechos da linha vermelha e da linha 2, ele foi alvo de uma intensa disputa entre o ENC e o restabelecimento para ver quem ficava com o passe do nosso convidado. Né? O ITS perdeu, hoje, o ENC hoje ITS perdeu, e o neto da dona Cotinha, esposo da Márcia e vovô da saltitante Sofia, hoje está lá trabalhando com a sua equipe no restabelecimento. Nosso convidado acredita que o autoconhecimento é o caminho para uma vida plena, para se comunicar a algo que é muito maior, pegar o cabo RJ45 e entrar nessa rede que está acima de todos e que a todos pode inspirar. Mas, acima de tudo, Cláudio Lemes Ferraz, receba aqui as minhas saudações vulcanas. Vida longa e próspera. Seja bem-vindo. Eu devolvo com caplata maché, hein? Aí você foi fundo naquele esquema da carteirinha e me pegou no contrapé. Bom, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras, tá? E é uma honra novamente poder estar aqui com vocês, né? E dois mestres aqui falaram frases, deram a sua palavra, eu fiquei meio sem saber até o que dizer, né? somos dois. Enfim, já completaram. Se fosse para acrescentar algo ao que eles falaram, é algo que eu acho que eu até falei para ti hoje cedo ou para outra pessoa numa das reuniões que eu participei, que assim, o caminho do autoconhecimento, ele é dolorido, como que a gente falou, existe a dor, precisa ter coragem para enfrentar. Tal como o Marcos Vicentini também falou, você vai encontrar coisas que você não gosta, coisas que você rejeita, coisas que você olha e diz, não, de forma alguma, não sou eu, né? Mas depois que você trilha e passa, supera, vence, deixa o teu ego quietinho num canto, os benefícios que você vai colhendo são assim imensuráveis. Principalmente porque uma das formas que o universo, Deus, como qualquer um queira chamar aqui, ele te devolve de uma maneira assim muito espetacular, sabe? No convívio com as pessoas, em você perceber que realmente está ajudando uma pessoa, eventualmente indo para um extremo, até salvando vidas. Isso não tem preço, não tem preço. Sabe, dá uma satisfação interna que, assim, transpõe qualquer tipo de alegria que algo material possa propiciar para a gente, sabe? O bem-estar do outro, o bem-estar das pessoas. Então, se eu fosse falar numa frase, o autoconhecimento, dentro da palavra já tem o conhecimento, né? Ele não é nada se ele não puder ser compartilhado, se ele não puder ser replicado para outras pessoas. Não serve para nada. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso ter pós-graduação, doutorado, ler inúmeros livros, mas se isso ficar guardado para mim, não serve para nada, entendeu? Vai servir só para o meu ego. E a vida te trouxe até aqui então, Ferraz, nessa gravação, desse bate-papo, desse encontro do Somos, que você terá essa oportunidade de poder ajudar, auxiliar a quem está assistindo, a mim, ao Vicentini, ao Kenshite, a entender um pouco mais esse autoconhecimento que vem em meio, talvez, à dor, em meio a momentos difíceis, porque é com a sua ilustre presença aqui que nós vamos continuar navegando pelo agitado mar do autoconhecimento. Já diz o dito popular que mar calmo não faz bom marinheiro. E como agitados se mostram os momentos que nós estamos vivendo, que a humanidade está passando.
E nós estamos vivendo em pontos de extremos, talvez de extrema alegria e de extrema tristeza, ou de extrema dor ou extremo alívio, ou de decisões sólidas, convicções firmes, ou de incertezas e certezas abaladas. Voltando aqui no universo Dick, né? Como dizia e você me ensinava, o grande Kirk, comandante Kirk, no final de Star Trek 2, vivendo entre as primaveras da esperança e os invernos do desespero. Ferraz, é com essa frase, né, trazida direto lá de Star Trek, que eu vou já jogar para você aqui um grande desafio. Uma pergunta. Ferraz, você se conhece? Não. Não, não. Se qualquer um que porventura esteja vendo, ouvindo a gente, esperasse uma resposta determinista, né, como nós, maioria aqui de exatas, você é de infelizmente, exatas. Lembrando quem está assistindo que sou. você é de exatas. Olha que situação agora que a gente está aqui. Eu lamento informar, mas não. E não dá para ter essa certeza jamais. Hoje também, numa reunião lá nossa do dia, né, a gente assim esbarrou no assunto morte, né? O nosso autoconhecimento se encerra com a morte. Não, quem sabe ele não até continua depois dela, né? E então eu vejo que esse caminho ele acaba sendo assim: você trilha ele, você soa a camisa, você precisa ter coragem para enfrentá-lo. Aí quando você transpõe um degrau, sabe? Parece que o universo lá em cima, opa, legal, parabéns, você conseguiu vencer uma etapa. Vamos dar um upgrade nisso. Vamos ver tudo que você aprendeu, né? Serve, Você tá passa de servindo. tela, já que você é Dick, né? Você passa de tela, o desafio é maior, o chefão é mais difícil de vencer, né? Exatamente. Então, eu percebo que ao longo da vida os desafios vão sempre aumentando ou mudando, né? Dependendo de como você olha ele. Ou ele muda ou ele aumenta, né? Mas algo comum deles todos é o quê? É o seu desenvolvimento, a sua aprimoração, você se tornar uma pessoa melhor para mim, para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas que estão por aí, no mundo, enfim, qualquer pessoa, certo? É isso que eu vejo. Ferraz, você tá me ajudando a pensar uma coisa. Eu gostaria muito, porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, você como líder de equipe, eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: como é que era o Ferraz, por exemplo, há 10 anos atrás, quando tinha um determinado nível de conhecimento sobre si mesmo e ia fazer uma orientação a alguém? E agora que você está mais maduro, como é que é o Ferraz de antes com o de agora? O que mudou? Bom, cara, eu acho que eu era um cara chato pra caramba. Que quanto conhecimento ajudou? Olha Que só, bárbaro. se vocês me permitem, então, eu vou contar uma parte desse caminho, né? No que se refere à equipe, dentro do contexto que você está colocando. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com o meu coordenador, porque eu buscava algo para a minha equipe, né? Algo que pudesse melhorar a equipe. Minha equipe era toda formada por técnicos já top de carreira, que detinham conhecimento de todos os equipamentos da linha 3, e o ponto que eles precisavam melhorar era a parte de relacionamento humano, né? E eu nunca esqueço, numa manhã, no pátio Jabaquara, a gente atravessando o estacionamento, eu conversando com ele, e colocando esse problema, e ao mesmo tempo eu falando já, de repente, a GRH pode ter algum treinamento, ou Unimetro, algum programa lá que fale sobre relacionamento, né? Ou de repente já ouvi falar, né? Podia ver com o Kenshit, parece que ele atua nessa área aqui dentro, né? Aí eu parei assim, e o meu coordenador dando risada, antes que ele falasse alguma coisa, eu mesmo já dei a resposta. Né?
E aí, naquela ocasião, foi onde eu procurei o nosso anfitrião, né? Para justamente ver no que eu poderia melhorar na minha equipe nessa área do auto relacionamento, né? Pois bem, toda semana eu estava fazendo encontros com ele, em que ele foi me colocando uma série de coisas, né, a respeito de relacionamento, de ser uma pessoa melhor, enfim. Para encurtar um pouco a história, chegou um determinado dia, isso já depois de N reuniões, em que eu queria desistir, né? Eu saí de casa, fui lá para o Jabaquara, né? Tomei o café de manhã, subi as escadas, entrei na sala dele determinado, eu vou parar com tudo. Por que eu vou parar com tudo? Porque eu não estou vendo nada para minha equipe, não estou vendo nada palpável, né? Muito pelo contrário, está esbarrando em algumas nuances que são pessoais, né? Não estou gostando disso, né? O que isso tem a ver com o meu trabalho, né? Então, vou parar com isso tudo, está sendo perda de tempo. Gente, foi eu sentar na mesa, na cadeira lá em frente à mesa dele. Então, expliquei tudo isso para ele. E aí eu falei, pois é. Aí ele perguntou para mim, e o que você quer fazer? Você quer parar? Eu falei, olha, eu entrei e estava até agora aqui falando para você, decidido a parar. Mas eu não sei, talvez por isso mesmo, por estar esse sentimento esquisito aqui dentro, eu devo continuar, sabe? Porque está esbarrando em coisas minhas, pessoais, que eu não estou gostando de enxergar, né? Eu não esqueço, ele pegou minha mão, fez assim, né, seu José? E parabéns, Ferraz. Onde muitos param, você está optando por continuar. Precisa ter muita coragem, sabe? E nas reuniões que se sucederam, eu pude comprovar isso, porque a gente começou sem ele, me fazer enxergar problemas que eu tinha, sabe? Desde, sei lá, eventualmente ter uma linguagem truculenta, ou o ego lá em cima, sabe? Enfim, coisas que de fato não são bacanas de você encarar, de você olhar, né? Você olhar no espelho e ver os seus defeitos, né? Então, ele iniciou comigo um trabalho de desconstrução para depois eu mesmo pudesse me reconstruir, né? Com qual objetivo, no final das contas? Se eu jampear para aquele objetivo inicial que eu fui procurar ele, como que eu poderia oferecer algo legal para minha equipe se eu mesmo não era legal para comigo mesmo? Você está dizendo que a liderança de qualidade para o outro começa numa liderança de qualidade de mim mesmo. É isso que você está dizendo. Muito. Exatamente. Eu jamais conseguiria ser um supervisor melhor, né, se eu não fosse melhor para comigo mesmo, né? E esse melhor para comigo mesmo, para chegar até ele, não que eu já seja o top, não, tem muita coisa aqui para ser corrigida ainda, mas inevitavelmente é um caminho que tem o sofrimento, precisa ter coragem, sabe? Você vai passar por um período de resistência, de negação, de achar que não é aquilo, mas como tudo, né? Depois vem a temperança e você acaba vendo, caramba, né? Fato. Tem um problema, tem um defeito e, novamente, coragem, né? Você teve que ter coragem para enxergar e agora você vai ter que ter coragem de novo para tomar uma atitude em cima dele, certo? O que eu tenho que fazer para mudar isso, sabe? Se o meu ego lá em cima, que atitudes eu tenho que tomar para acalmar ele? Se eu tenho uma linguagem negativa, o que eu tenho que fazer para mudar essa linguagem? O que eu tenho que me aperfeiçoar? Né? Então, é isso. Por isso que não é um esse momento, fácil. Ferraz, esse momento que você está falando do apertar de mãos ali do Kenshite e de que ele te fala, olha, aqui é o quilômetro 35 da sua maratona. Eu digo quilômetro 35 porque quem corre maratona sabe que a 35 quilômetros existe um muro. A maior parte dos maratonistas que estão começando desistem. Muito próximo de concluir a corrida, né, mas já fadigados pelo tempo. 35 quilômetros é muita coisa para você correr.
Mas esse quilômetro 35 seu, ele foi exatamente esse ponto em que você viu o cenário, que você se desenhou diante de você esse Ferraz real, né? Esse eu real, e você precisava tomar a decisão. Esse é o ponto. Esse era o ponto. E a minha pergunta é essa: como tomar essa decisão, então? Né? Porque ali você teve um apoio. A gente te pegou na sua mão e falou: olha, vai, porque aqui as pessoas desistem e você vai seguir. E aí, como foi essa força interna para quem está nesse ponto? Né? Para quem está nesse ponto, ou para quem já desistiu nesse ponto, há muitas vezes nessa jornada do autoconhecimento, chegou nesse ponto e falou: eu não consigo enfrentar, eu não consigo tomar as ações que eu tenho que tomar, né? Eu vou continuar da mesma forma que eu sou e não ser uma metamorfose ambulante. Pegando inspiração aqui no nosso amigo Raul. Bom, disso que você está falando, 2 pontos, né? A pessoa que chegou nesse ponto, né, e a pessoa que desistiu, né? A pessoa que chegou nesse ponto, estufa o peito, respira fundo e se lança de cabeça. Muito bom. Eu garanto que vale a pena. Cara, levanta da cadeira e faça algo diferente. E se lança também. Entendeu? Faça algo diferente. Você está aí parado, o esforço vai ser o mesmo. Aliás, existe uma diferença até de esforço. O esforço vai existir de qualquer forma. Só que se você ficar parado, teu esforço vai ser meio que lutar contra a natureza do ser humano. O ser humano está aqui para evoluir. Entende? Se você desiste de um caminho, de uma trajetória, você não está evoluindo. Então, se sacode e se lança, se aventure, sabe? É uma aventura pessoal, interna, em que você vai se descobrir. Maravilha. Eu não posso perder a oportunidade de fazer uma intervenção e uma pergunta diante desse privilégio, né, que eu estou tendo também de estar ouvindo o depoimento do Ferraz, né, Ferraz? Agora, aproveitando esse momento para te perguntar o seguinte: eu percebo que você vem num caminhar, né, e parece que uma palavra é o que também tem feito efeito, porque eu observei que na sua fala, automaticamente você sacava. Que tem a ver com uma coisa que nós já conversamos, que chama sobre intuição. Intuição, exatamente. Intuição. Eu não posso afirmar se isso acontece com todo mundo que trilha esse caminho ou não. Pelo menos eu percebo que com várias pessoas que eu costumo ter uma conversa mais profunda assim, isso é um ponto comum. O que acontece? A gente pode chamar aqui, independente de religião, seja Deus, Jeová, Alá, sabe? Não importa. Se a gente for ateu, que seja o universo, leis da física, não importa. A gente está aqui para se desenvolver. O universo quer isso, Deus quer isso, Alá quer isso, Jeová quer isso. Então, quando a gente não está trilhando o caminho que é uma espécie de predestinação para a gente se autodesenvolver, que caminha na direção do autodesenvolvimento, geralmente as coisas não dão certo ao longo da nossa vida, sabe? E quando a gente consegue identificar esse caminho e inicia passos em direção a esse caminho para o qual nós estamos destinados, de autodesenvolvimento, de melhoria, de se conhecer melhor, ajudar o próximo, a gente chama de intuição, mas eu digo até mesmo que assim, parece que o caminho brilha, sabe? As coincidências começam a ocorrer, os eventos começam a aparecer na nossa frente, como que sinalizando, legal, esse é o caminho mesmo, sabe? Eu tiro por base até algo que aconteceu comigo uns 15, 20 dias atrás, em que eu estava desanimado, chateado, tal. Deitei na cama, não conseguia dormir de jeito nenhum, enrolava para a cama de um lado para o outro, e tendo que acordar de madrugada para pegar cedo no trabalho. Eu peguei, né, fiz uma mentalização e pedi para o universo, me dê um sinal, né? Me dê um sinal para tirar esse desânimo, tirar esse sentimento meio ruim que está aqui dentro, né? Não gosto muito de entrar sentimentos ruins, não. Me dá um auxílio, me dá uma ajuda. Bom,
Passou nada de dormir. Umas 2 horas depois, já eram umas 2h30, mais ou menos da manhã, catei o celular na beira da cama. Deixa eu ver se minha neta postou algum vídeo, né? Fazendo palhaçadinhas dela lá. Aí entrei, né? Não tinha vídeo nenhum dela. Mas, de repente, uma moça, né? Dentre N desconhecidos lá, me chamou a atenção. Aí, muito mais até pela feição dela, que era uma moça bonita, eu, pomba, deixa eu ver esse vídeo. Pessoal, a mensagem que ela falou para mim foi algo assim de mensagem do universo, sabe? Parece que veio certeira para mim, para aquele momento que eu estava vivendo, passando ali. Para encurtar a história, não tirou o meu sentimento, mas pelo menos eu virei do lado da cama e dormi, sabe? E dormi. E é interessante porque, pegando até um gancho no vídeo dessa moça, eu não fazia a menor ideia de quem ela era, pequenos pitacos que o universo vai dando para gente, mostrando o caminho, mostrando que se você está indo para o lado certo ou se você está em desvio. Quando você está em desvio, esse tipo de evento, esse tipo de coincidência não ocorre, sabe? É onde, se você se deixar levar, não tiver a percepção de notar isso, é onde tua vida fica num círculo indefinido, você se sente atolado, não sai daquela situação, fica todo enrolado, né? Ferraz, Então, nesse momento, é que você tem que fazer uso da intuição, da sua conexão com um eu superior, pedir ajuda para Deus, para lá, para Jeová, para os seus orixás, não importa. me ajuda aqui. A gente está sendo ouvido aqui pelas pessoas que acessaram esse conteúdo e eu não tenho dúvida que elas estão aprendendo muito com tudo aquilo que você está trazendo. A gente falou, você trouxe agora uma coisa importantíssima de rotular e julgar. Mas para a gente fechar, já indo para o fechamento do nosso encontro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas, a gente já falou para aquelas pessoas que querem, para aquelas pessoas que já tentaram e não conseguiram, mas para aquelas pessoas que estão trilhando esse caminho, que elas já foram iluminadas, já está vendo essa expansão de consciência, mas eu volto aqui para fechar na fala do Chit e do Vicentini de abertura. A fala deles é: há sofrimento no autoconhecimento, o autoconhecimento ele pode produzir dor, e ele, sendo algo que produz dor, é natural, a gente foge, né? A gente foge da dor e busca o amor. Isso é meio que o resumo da nossa vida inteira, né? É fugir da dor e buscar o amor. Se a gente está falando de algo que pode produzir essa dor, esse sofrimento, por que não fugir disso? Por que não fugir disso? Eu vou, enquanto você está falando, está me ocorrendo um paralelo aqui, que é o seguinte: você está no meio de uma mata e você vê uma montanha enorme que você precisa subir para chegar do outro lado. Esse é o empecilho que você citou, né? Em que às vezes as pessoas desistem de trilhar o autoconhecimento, de encarar os problemas, né? Baita problema, uma montanha na minha frente. É um sofrimento, sim, sem dúvida. Dolorido, penoso. Você vai no jargão popular, come o pão que o diabo amassou. Mas quando você transpõe essa montanha, a visão que você tem lá de cima é impagável, gente. Maravilha. Sabe? É impagável. Então, é um sofrimento que, garanto, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho pensado muito na questão até mesmo do livre-arbítrio ultimamente, né? Que é muito mencionado, né? Como na Bíblia tal, que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. No meu entendimento recente, o livre-arbítrio não é a opção de se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou trabalhar aqui, peço demissão, vou trabalhar lá. Não, o livre-arbítrio não é esse tipo de escolha, sabe? Onde você vai trabalhar, deixar de trabalhar, pouco importa. O que importa é, frente a uma possibilidade, uma situação, como você vai se comportar frente a ela. É esse tipo de escolha que é o verdadeiro livre-arbítrio do como,
entendeu? Não é a escolha do destino, mas o caminho. Entende? Profundo isso. Eu cito, por exemplo, algo comum aqui que todo mundo tem: a morte, certo? É um baita problemão que a gente vai ter que encarar lá na frente. Problemão entre aspas, certo? É inevitável. E aí você transpõe isso para as pequenas coisas do dia a dia, para os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. É inevitável, ele está lá na tua frente. O livre-arbítrio não é se você vai ignorá-lo, não é assim o fato de você escolher como vai tratar ele, se vai fazer isso ou fazer aquilo, não. Mas sim do como você se porta frente a ele. Né? O problema, por mais dolorido que seja, ok, ele está aqui, eu estou sofrendo, certo? Mas faca nos dentes, eu vou encarar ele, entendeu? Se eu fizer tudo que está ao meu alcance, explorar todas as possibilidades, ter humildade para pedir ajuda, certo? Muita gente não exerce isso. Ter humildade para pedir ajuda. Esgotei todas as possibilidades, para que eu vou sofrer? O meu livre-arbítrio é pelo não sofrimento, eu não preciso sofrer. Eu vou deitar de cabeça tranquila, porque eu testei todas as alternativas. Mais cedo ou mais tarde, a solução para aquele problema, ela vem. O universo conspira a nosso favor. Deus coloca a solução na nossa frente, o orixá ilumina o nosso caminho, sabe? Seja que fé você tenha. É assim que funciona. Isso é que é o livre-arbítrio. Como eu vou me comportar frente às dificuldades da vida. Você tem uma mensagem que fica de tudo que você falou, para resumir esses ensinamentos, é essa. A escolha de como eu vou me sentir é minha. E aí remota a abertura desse encontro, que é dessa forma que você de fato toma na sua mão o leme desse barco. E é esse autoconhecimento que o Ferraz trilha, que leva ele a ter clareza dessas questões. Então, para você que está assistindo, fica aí esse ensinamento, fica aí essa dica importante. Frases que com certeza eu precisava ouvir hoje. Peça ajuda, e eu já pedi ajuda para ele, né? Ele sabe disso. Uma conversa num dia à noite, eu atarefadíssimo e estressado com um monte de coisa para fazer, e foi o ombro que me confortou, né? Peça ajuda, você não tem que ser. A gente vai, né, Kenshite, Vicentini, a gente vai fazendo essas gravações aqui, vem o poder da vulnerabilidade, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e chega aqui no autoconhecimento e percebe que nada é por acaso. Eu posso dar uma dica a mais ainda? Com certeza. Quando qualquer um se sentir desanimado, frustrado, né, não conseguindo trilhar esse caminho, não só o caminho do autoconhecimento, mas frente a qualquer problema que ocorra, né, quando bater sentimento negativo, eu chamo de elemento coringa, pega um momento na sua vida que você tem na memória de extrema alegria. No meu caso, de alguns anos atrás, quando minha neta veio passar as férias aqui em São Paulo, ela mora no interior do Rio. A menininha, então, acho que com 6 anos de idade, por volta disso, eu fiquei sozinho com ela aqui em casa e, vamos brincar? Vamos. O que a gente vai fazer? Aí eu falei para ela, vamos pular na cama? Ela, vamos. Claro, um grandão, quase 2 metros de altura aqui, não ia pular na cama, né? Porque lá de fora filmando, né? Mas ela começou a pular, e tem os cabelos grandes, os cabelos fazendo assim, né? Aí eu filmei em câmera lenta, ela se empolgou mais ainda. O que acontece? Aquele foi um momento de tanta alegria para mim, que eu chamo ele de meu elemento coringa, meu momento coringa. Sempre que vem um pensamento que te bota para baixo, que tira a tua energia, pega um momento coringa seu, pessoal, seu, de extrema alegria, e joga na cabeça ele. Força a barra, sabe? Deixa a memória daquele momento tomar conta de você. No início, parece uma forçação de barra, e é mesmo, sabe? Mas conforme você vai adquirindo o hábito de fazer isso, exatamente, é um treino, né? Conforme você vai fazendo isso dia após dia, parece que isso vai tomando conta do teu ser e passa a ser uma parte integrante da tua personalidade, sabe? De não deixar mais que pensamentos ruins
que te desanimem frente a um caminho, tomem conta, se apoderem de você. O poder é meu, o poder não é dessas coisas. Mas cabe a mim decidir ir em frente ou não. Meu livre-arbítrio é ir em frente. Certo? Muito Garanto bom. que dá certo, entendeu? Aí daí para frente é pensamento positivo, é linguagem empática, é tentar se colocar no lugar do outro, no mundo do outro. Não basta só se colocar no lugar do outro, tem que se colocar no mundo dele, né? E por aí afora. É um caminho que, olha, dá muita satisfação, é de muita felicidade ver o retorno que você tem depois. Vale muito a pena. A gente ficaria aqui por horas. Eu tenho certeza que da onde nascem esses conselhos tem muito mais. Ferraz, muito, muito obrigado por ter aqui a disponibilidade de abrir um pouco o coração e um pouco da sua história, né? Não é fácil. Quando o Kenshite falou assim, eu vou fazer uma pergunta, se sou eu convidado, eu desligo o roteador e falo, a internet caiu. Pergunta do Kenshite, vai no profundo, vai no âmago, e eu dava fora daqui. E você com muita coragem aí, né, abriu o coração, compartilhou alguns momentos da sua vida, fala quem viveu, e quem viveu fala com autoridade, fala com quem tem propriedade daquilo que viveu. Quero te agradecer. Vou deixar aqui para os anfitriões também fazerem as suas considerações finais, Kenshite, Vicentini. Excelente, né? São momentos assim maravilhosos esses, né? Mas eu estava pensando ao longo desse tempo todo, uma coisa que é interessante, que é o como ao longo da minha vida, à medida que a partir do momento que eu admiti que eu não me conhecia e que eu sofria a partir de eu não me conhecer, como eu fui aprendendo a tratar de mim mesmo com mais respeito. Então, era uma pergunta que eu até ia fazer para o Claudião, né? Mas é assim, quer dizer, hoje eu me trato com muito mais carinho, com muito mais respeito, sabe? Por isso que vale a pena esse mergulho que traz sofrimento, que traz dor da revelação. Mas é assim, como que era antes, como é que é agora? Hoje eu me trato, me acolho quando eu estou desesperado. Então, é isso que eu deixo como, sei lá, um compartilhamento, né? Como que você se sente depois que você aprende a se aceitar como você é? Você se sente muito melhor, cara. Você tem muito mais respeito por você. E por ter mais respeito por mim mesmo, eu acabo respeitando as pessoas também. Sabe? Então, isso que, sei lá, e o Claudião tem um coração enorme, eu percebo que isso é uma mudança grande, mas só ele pode falar dele, né? Mas é disso que eu tinha que compartilhar. Muito obrigado, Vicentini. Kenshite, com suas palavras. Muito obrigado a todos e a todos que estão assistindo. E obrigado, Ferraz, por sua partilha. Então, diante de uma questão que ele, pelo tempo, não conseguiu trazer, mas eu vou só falar uma frase que ele disse uma vez para mim que me tocou profundamente. Falou assim, que tinha uma coisa engraçada. A pior coisa que aconteceu, afinal, foi a melhor. Eu falei, caramba, o que é isso? Né? Quer dizer, de fato. Mas por tudo isso, é o que eu também percebi uma coisa, né? Cara, não importa. Aconteça o que acontecer, como ele disse, né? A escolha está nas tuas mãos, na minha mão. Eu não posso delegar isso para ninguém, né? Então, essa atitude de assumir a responsabilidade pelas escolhas, ela é incondicional. E a responsabilidade também. Então, por esse motivo, eu percebo hoje o quanto ele tem transformado a vida de outras pessoas, pelo testemunho corajoso que ele está fazendo de tudo que ele passou nessa vida. Então, é o seguinte, aí eu quero só encerrar com uma frase que eu carrego comigo, que é do Dee Hock, o fundador da Visa, que ele diz o seguinte: a vida é uma dádiva que traz uma dádiva que é a arte de dar. Dee Hock, Muito fundador. bom. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigado. Ferraz, mais uma vez, gratidão, meu amigo. Gratidão. A gratidão é minha. A Gratidão é gente minha. encerra aqui esse encontro.
tem muito mais, a gente tem uma série de assuntos que vão ser tratados aqui, mas por hoje é só, infelizmente, terminamos. Até a próxima e vida longa e próspera, sempre. Plata, mas vida longa e próspera.